Reviravolta no caso Alan, e o Fluminense está de volta, não só de volta na parada. O Fluminense está grande e está praticamente fechado com o jogador do Liverpool que estava atualmente por empréstimo no Fluminense. Enfim, vamos de giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Estou aqui pedindo humildemente o seu like aqui embaixo, dá aqui a sua inscrição também. E vamos falar de Alan, jogador do Fluminense ou não. Enfim, eu fiz um vídeo eu tô perdido até nos dias. Hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro. Eu fiz um vídeo na segunda-feira falando sobre a notícia que tinha sido divulgada por jornalistas mineiros e também por jornalistas cariocas, que apareceu lá no OneFootball também, de que Alan, jogador do Fluminense, até então, né, no caso ele pertence ao Liverpool, tinha sido negociado de vez com o Atlético Mineiro. O Fluminense tinha oferecido, só para explicar aqui, né? O Fluminense ofereceu um valor, o Atlético igualou esse valor, que era de 3 milhões de euros, só que o Fluminense ofereceu pagando em 6 parcelas durante 2 anos. E o Atlético Mineiro ofereceu o valor à vista. Obviamente que o Liverpool preferiu a venda para o clube mineiro. No caso de Alan, ele já tinha deixado claro, ele preferia jogar no Fluminense, mas o Fluminense teria que se acertar com o Liverpool. Como o Atlético Mineiro havia se acertado com o Liverpool, ele também assinou com o Atlético, e também é aquele negócio, ele não só quer jogar no Fluminense, ele quer jogar no Fluminense, fez ali, deixou claro isso pro Liverpool, mas, enfim, é profissional também. Se o Atlético acertou com o Liverpool, ele acertou com o Atlético. Aí eu botei aqui, ó, como estava tudo certo, Alan deu o ok ao Galo e é esperado nesta terça-feira em Belo Horizonte. Tava tudo show, enfim, perdemos, né? Fazer o quê? Fizemos ali uma proposta até alta de 3 milhões de euros, dava ali cerca de 13 milhões e meio de reais. Uma proposta bem alta pelo jogador, mas o Atlético cobriu. Fazer o quê? Só que aí, na madrugada, ali, madrugada de segunda para terça, uma reviravolta acontece. Na verdade, a reviravolta aconteceu durante o dia, essa notícia foi divulgada na madrugada. O Liverpool fez uma contraproposta ao Fluminense, ao invés de serem 3 milhões de euros, serem 3 milhões e 750 mil euros por Alan. E o Fluminense faria a compra do jogador. Em reais, sairia de 13 milhões e alguma coisa para 17 milhões de reais. O Fluminense também conseguiria, nesse caso, a proposta do Liverpool na negociação Fluminense seria de aumentar de 6 parcelas em 2 anos para 8 parcelas. Basicamente faria com que o valor das parcelas ficasse quase que na mesma, né, em torno de 2 milhões de reais, 500 mil euros, né, por aí. Então, aumentaria o número de parcelas, mas não aumentaria o valor total, mas não aumentaria o valor de cada parcela. O caso ainda não está definido, é importante dizer isso. Esse vídeo está sendo lançado 5h30, 6 horas da manhã da terça-feira. Então, ao longo do dia, esse caso pode sofrer reviravoltas, então é bom você acompanhar com mais afinco. Se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, para se tiver uma reviravolta grande nesse caso, você ser o primeiro a saber quando eu lançar o vídeo aqui. Basicamente, o problema que pode acontecer o Fluminense está totalmente certo com o Liverpool, já tinha negociado com o Alan quer vir pro Fluminense. O problema se Alan tiver assinado algum contrato já com o Atlético Mineiro, e detalhe, sem a anuência do Liverpool, porque o Liverpool não ia fazer uma contraproposta pro Fluminense já acertado com o Atlético, esse caso pode parar na justiça, porque o jogador acertou com o Atlético, que tinha um aval do Liverpool, mas não tinha fechado a negociação ainda, e o Liverpool negocia com o Fluminense. Enfim, torçamos para que o Atlético tenha tomado o balão na negociação e o Fluminense não tenha que se desgastar na justiça. A gente vai lembrar aqui de alguns casos mais recentes, como o de Gustavo Scarpa, mas para quem é um pouco mais antigo, tem lá atrás o caso Leandro Amaral, quando ele saiu do Vasco para o Fluminense. Enfim, isso é sempre desgastante e eu acho sempre algo cansativo e quase que desnecessário para os clubes. Mas vamos falar aqui sobre esse ponto, né, do aumento do valor e etc, que é o tradicional vale a pena, que eu faço aqui. Esse valor de 17 milhões de reais seria uma das maiores compras da história do Fluminense. E aí, por que eu coloco uma das maiores? Eu vi até o Leandro Dias lá do Netflix colocando no Twitter que seria a maior compra da história do Fluminense, que ele desconsideraria as compras que foram feitas com dinheiro da Unimed. A Unimed comprou o jogador e o Fluminense não botou dinheiro. É uma forma de se ver. Enfim, eu não gosto muito de ver dessa forma, mas é o entendimento de cada um. No meu caso, eu coloco como uma das maiores,
Porque mesmo colocando as compras da época da Unimed, se a gente for corrigir ali com base na inflação, porque tem que corrigir, né? Um euro que valia lá atrás não é o mesmo 1 euro que vale hoje, ainda ficaria ali entre as 5, 6 maiores compras da história do clube. Então seria algo muito significativo. Alan é jovem, tem 22 anos. Provavelmente esse dinheiro investido, esses 17 milhões de reais ou esses 3,775 milhões de euros, seriam, em uma outra temporada igual ele fez nesse ano, seriam recuperados numa venda com certeza maior do que isso. O Fluminense com certeza conseguiria mais do que 4 milhões de euros numa venda com outra temporada igual a essa que ele fez em 2019. Porém, a gente não pode deixar de falar que é um valor altíssimo. São, como eu falei, 17, quase 18 milhões de reais. É uma quantia que no ano, considerando que o Fluminense vai pagar em 2 anos, no ano é de mais de 8 milhões de reais. Será que com esse dinheiro não dava para conseguir algum outro investimento que não seja em Alan? Porque o Fluminense não tá, o Atlético não. O Atlético tem um investidor que ia botar o dinheiro para fazer o negócio à vista, ia lucrar de alguma outra forma. No caso do Fluminense, não. Esse dinheiro existe dentro do clube, ou pelo menos a gente espera que exista, né, que não vai dar calote, mas esse dinheiro existe e ele está sendo destinado para Alan. É óbvio que tem ali uma questão de o Fluminense contar, né? Não foi divulgado o orçamento ainda de 2020, mas enfim, eu tô pressupondo de que a diretoria do Fluminense confia nesse dinheiro e depositará esse dinheiro todo em Alan. Será que não era mais vantagem conseguir alguns outros jogadores ou um outro investimento que fosse um pouco mais barato, tivesse um retorno um pouco mais incerto? Bem, nesse caso, é o paradoxo que eu acabo colocando aqui várias vezes, né? Que é, ou você vai qualificar o elenco em algumas peças, por exemplo, trazer um Alan da vida, trazer um jogador acima do Henrique, quem sabe pagando um salário mais alto, trazer alguns jogadores que tem um ganso, qualificar o elenco com alguns jogadores num nível mais alto e outros bem abaixo, ou então qualificar o elenco de forma medíocre, mas na palavra mesmo, né? De ser mediano, de ter todos ali. É a tradicional dúvida, né? Você prefere ter um jogador de 1 milhão e 5 de 20 mil, ou você prefere ter 5 jogadores de 215 mil, que dariam quase a mesma coisa? É a eterna dúvida. No caso do Fluminense, para este momento, eu acho que esse investimento de Alan é muito alto. Torço para que o Fluminense consiga pagar e que recupere esse dinheiro, que ele joga muito bem. Mas acho um risco bem grande. Eu faria esse risco? Sinceramente, eu não sei, eu não tenho a certeza ainda. Para mim não é claro. Se você tiver argumentos que seja a favor de que faça essa compra de Alan, eu vou aceitar seus argumentos. Se você tiver argumentos contra, eu também vou aceitar. Ainda não tomei uma decisão mesmo. Vale a pena? Eu realmente ainda não sei, mas eu sei que você tem que deixar o like aqui embaixo e se inscrever aqui no canal. Saudações tricolores, hoje ainda tem vídeo. Tem mais vídeo aqui no canal falando do elenco todo do Fluminense e de todas as negociações que estão ocorrendo. Valeu! Caraca, você por aqui, você chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores!